Vamos à palavra de Deus, está em Lucas 10, 33 até 37. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Essa palavra começa contando de um certo doutor da lei, um escriba, um homem versado na lei, que veio para tentar Jesus. Era comum esses homens das letras da lei quererem tentar Jesus para ver se encontravam alguma falha nele. Mas nunca encontraram e nunca ninguém vai encontrar. E ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Embora que era uma pergunta tendenciosa, mas quem dera que o mundo inteiro estivesse fazendo esta pergunta, estivesse querendo saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou para ele: Você é conhecedor da lei? Você sabe o que a lei fala? E ele foi direto no maior mandamento e citou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Tá, tu conheces, então vai e pratica. Praticando, tu viverás, terás vida de qualidade. Porque a vida de qualidade é amar a Deus sobre todas as coisas, é servir a Deus. Mas ele, querendo justificar, se perguntou: quem é o meu próximo? Ele não podia saber mesmo quem era o próximo, ele não tinha entendimento, porque ele era apenas um religioso. O amor de Deus ainda não tinha sido derramado no coração dele. Nós sabemos que o próximo é qualquer um que precisa de nós, a quem nós podemos estender a mão. Alguém que faz a pergunta que este homem fez é porque não é dotado de empatia. Alguém que finge não saber para não assumir responsabilidades. Mas qualquer um que já experimentou o amor de Deus não tem dificuldade em entender essa questão. Onde aconteceu esse episódio daquele homem ser assaltado, diz que foi na estrada de Jerusalém para Jericó. Era uma jornada de 25 quilômetros. E essa jornada de Jerusalém para Jericó pode ser o nosso trajeto diário, para o trabalho, para a escola do filho, para a igreja. Em todos os lugares está o nosso próximo. Em todos os lugares há pessoas necessitadas. Se elas não são carentes materialmente, mas muitas vezes podem ser espiritualmente. Ou pode ser alguém que está vivendo momentos difíceis na sua vida, momentos críticos de decepção, de abandono, de perdas, que só precisa de um abraço, de um sorriso, de uma palavra. Quantas oportunidades nós temos perdido de abençoar o nosso próximo? Só porque ele não está pedindo, nós não estendemos a nossa mão. Mas quantos não estão nem em condição, queridos ouvintes, de pedir, como aquele homem assaltado não estava, porque a Bíblia diz que ele estava meio morto e não podia falar. Mas o samaritano se compadeceu. E a gente às vezes está dizendo, como eu já disse também, não pediu oração, também não vou oferecer. Mas eu quero te dizer que a necessidade do próximo é a nossa oportunidade de exercermos a fé, o amor,
de deixar o nosso egoísmo, de anunciarmos o Evangelho acompanhado de um testemunho prático, dispensando não somente atenção, mas recursos financeiros a gente pode disponibilizar, se for o caso, se for conforme a necessidade da pessoa. O samaritano, que era rejeitado pelos judeus, era pessoa que era estigmatizada, mas ele não guardou ranço no seu coração. Ele era uma pessoa livre, mostrou que era mais livre do que aquele levita e do que aquele sacerdote. O levita e o sacerdote serviam no templo, mas não quiseram parar para não se comprometer cerimonialmente, porque eles não sabiam se aquele homem estava vivo ou morto, ou porque estavam também com medo, temendo pela sua vida, temendo porque era comum os salteadores naquele trajeto. Mas, qualquer que seja a sua desculpa, diante de Deus não funciona. Queridos, é hora de nós sairmos de dentro de nós mesmos, de nós derrubarmos barreiras, assumirmos responsabilidades além dos nossos interesses pessoais, de influenciar de maneira positiva essa sociedade decadente. Chega de nos escondermos atrás de uma religião, atrás de um cargo eclesiástico, atrás de dar desculpas esfarrapadas. Para o homem pode até funcionar, para Deus não funciona. Tiago 2,17 fala: a fé, se não tiver obras, é morta. Aqueles sacerdote e o levita tinham uma fé morta. Estavam presos à lei, ao medo, presos à avareza, não queria também gastar com aquele homem, mas o samaritano provou que era livre. Livre da religiosidade, do medo, da avareza, do comodismo. O samaritano se expôs. O amor, ele nos expõe. Quando nós queremos praticar o amor, ele nos expõe, é verdade. E no versículo que eu comecei a ler, versículo 33, diz: mas um samaritano, quer dizer, esse mas é uma conjunção adversativa, expressa a ideia de oposição, de contraste à ideia anterior. Jesus conta dos dois primeiros, o sacerdote e o levita, não fizeram nada, não tomaram atitude em relação àquele homem quase morrendo, não estenderam a mão. Agora Jesus fala: mas um samaritano que ia de viagem, ele também tinha suas responsabilidades, ele também corria risco naquela estrada, ele tinha com que ocupar o seu tempo, ele não estava ali passeando, ali não era lugar de passeio, mas ele moveu-se de íntima compaixão, o mesmo sentimento que há em Cristo. Cristo demonstrava compaixão pelos mais vulneráveis, pelas viúvas, pelos órfãos, por todos quantos estivessem necessitados da sua ajuda. Quando nós amamos de verdade, esse amor gera em nós uma predisposição em servir. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem: eu sou servo de Deus, mas não existe servo sem serviço. Não existe servo sem serviço. A necessidade do meu próximo é uma grande oportunidade para exercermos o maior mandamento da lei de Deus, que é o amor. Estamos tão preocupados, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, se desculparem: ah, minha amiga, me desculpa, nunca mais falei contigo, mas é uma correria. Mas quem é que não corre? Mas que nós possamos correr na direção certa, com a motivação certa, para exercitarmos aquilo que Deus espera de nós.
a necessidade de quantas pessoas carentes, desamparadas. Jesus olhou o povo e viu que eles andavam como ovelhas que não tinham pastor. E nós também olhamos isso, mas nós temos uma palavra de esperança para as pessoas. Aquilo que de melhor nós temos, Jesus deu o que ele tinha de melhor, a sua vida, o seu sangue. E nós temos Jesus, que é o melhor. E nós temos muito conteúdo dentro de nós. Nós temos muita coisa para oferecer. E nós muitas vezes estamos recusando o socorro a quem está necessitado. Eu acho interessante que aquele homem samaritano levou, e diz aqui na palavra que ele atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. Eles costumavam usar isso para curar feridas. E pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem, levou a um lugar seguro. E colocou aquele homem quase morto em cima da sua cavalgadura, do seu jumento. E ele mesmo deve ter ido puxando o jumentinho. Olha que coração de servo. Ele queria colocar aquele homem em segurança. Ele desejou o bem-estar daquele homem e levou ao hospedeiro e disse: cuida dele. E pagou 2 dinheiros e deixou lá com ele. 2 dinheiros era equivalente a 2 dias de trabalho. Quem é que faz isso? Muitas vezes nós não estamos cuidando nem de nós mesmos, da nossa saúde, comemos qualquer coisa de qualquer maneira, dormimos mal, nos prostramos diante da tela quantas horas por dia? Ou não estamos cuidando da nossa reputação, vivemos de qualquer maneira, sem nos preocuparmos com o efeito daquele estilo de vida? Mas eu quero dizer para você que você pode ser a salvação de muitas pessoas que estão à beira da estrada, carentes, necessitando de um socorro. Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Uma comida sem sal é horrível. E a luz, ela chega e faz diferença no meio da escuridão. Nós moramos aqui nesse lugar que não tem luz elétrica, mas quando a gente vem do culto, o pessoal coloca aquela luzinha, cada um na frente da sua casa, com painel solar pequenininho, mas faz grande diferença. E eu quero dizer para você, assim como este homem cuidou dele, que nós trabalhamos com saúde básica aqui na África, e certa vez chegou um senhor idoso para comprar remédio para seus filhos, e nós vendemos por um preço bem módico, só mesmo para ajudar, bem abaixo do preço da farmácia, bem abaixo do preço do hospital. E aquele homem perguntou o preço e eu disse, e ele saiu, eu chamei, e ele veio, eu digo, o que é? Ele disse, eu não tenho dinheiro. Eu digo, está aqui o remédio. Dei tudo para ele e eu vi lágrimas saindo dos seus olhos. Então, naquele momento, pela misericórdia de Deus, eu fui o mais na vida daquele homem. Ele não tinha onde ir, mas ele veio aqui, talvez ele nem esperava, e ele chorou porque ele nunca viu essa atitude de ninguém. Então, nós temos que ser referenciais. O mundo está tão carente de referenciais, e nós temos que ser esse referencial, esse mas na vida das pessoas, esse mas que contrasta com a maioria. Porque nós temos Deus na nossa vida, porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. E que Deus nos abençoe e abençoe cada um de vocês. Querido Pai, te damos graça por essa palavra poderosa, que nós sejamos cheios do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito, para que possamos servir. Não queremos apenas dizer que somos servos, mas queremos que a nossa fé esteja acompanhada pelas obras, que a nossa palavra de dizer que somos servos esteja acompanhado pelos serviços a ti e ao nosso próximo, em nome de Jesus. Eu abençoo cada ouvinte, Senhor, que cada um seja despertado para essa realidade, sejam cheios da tua graça e de desejo de derrubar as barreiras, de sair de dentro de si mesmo para servir, para estender a mão, para dar um sorriso e para dar uma palavra que venha mudar a sorte das pessoas. Em nome de Jesus, amém.